Meu nome é Raul Hawakati, mas tradicionalmente é Hawakati Mauri, né? Tô entre 64 anos, assumi a liderança desde que meu avô faleceu no ano 2002. 92, quer dizer, desculpa, 92. Então, eu sou, acho que o único cacique ainda hereditário, né? Que agora, infelizmente, está tendo eleição, né? Mas, pela forma do trabalho, eu me sinto muito bem, assim, de estar trabalhando com a comunidade. Então, representar a aldeia aqui como cacique. A aldeia, ela foi fundada pelo tataravô nosso, lá já no passado, né? Ele fundou a aldeia e só ele e a esposa dele. Mas de um ano para outro, diz que cresceu assim número de índios, a maior população do povo Carajá, né? Então a minha família sempre foi, a parte materna é de historiador e cacique. E pelo lado paterno é de assim, guerreiro, que vivia para defender a aldeia. Mas essa parte eu nunca gostei não, gostei mais da parte da história, né? Assim, de ouvir história, de como foi, né? Então essa foi a parte que eu peguei e eu vou falar muito assim da organização aqui da aldeia, né? Que o povo Carajá era um povo assim que não tinha a forma assim de estar brigando, assim pelo lado do historiador, né? E cacique, liderança. Era mais de festividade, né? Dançar o anão. Então diz que aqui a aldeia, por ser grande, tinha duas casas de dançar o anão que nenhuma outra aldeia teve, né? Então eles tinham essa forma de trabalho, assim, união. Roça, pesca, e tinha muita fartura em todas as partes assim, de atividade de pesca, como da roça e caça. Não tinha a forma que a gente vê hoje. Então era uma forma assim, muito boa, né? Eu cheguei a alcançar assim, muito vago a história dela, né? Porque hoje eu vejo assim, que a idade do índio, segundo a FUNASA, o que eu observo também, não chega a 70 anos. Mas no passado não era assim, não. A minha avó, se hoje eu lembro dela, aparentava assim, ter mais de 100 anos, né? Bem idosa, então ela tinha história para contar. A chegada do homem branco foi muito bom, receberam muito bem, né? Só que com o tempo o homem branco queria usar eles de, assim, tipo mão de obra para eles, né? Eles não entendiam o que era trabalhar no garimpo. Mas só que o Carajá nunca foi de trabalho pesado, era pescar para o almoço, pescar para janta, e não tinha a forma de acumular, né? Era roça, pesca e caça. Então essa era a vida do povo Carajá. Mas aí eles viram que não conseguia o trabalho escravo, né? Acho que melhor assim, falando mais claro, né? Do que os bandeirantes pretendiam. E acabou indo buscar, assim, acho que presos políticos e negros, para ter essa mão de obra. Então aí que povoou, né? Isso aí diz que foi por longo tempo. Quando o ouro acabou, eles foram embora. Aí largou o povo, já criou tipo um setorzinho, né? Mas aí ficaram dessa forma. Só que os Carajá também não mexiam com isso, ficaram amigos, né? Tanto é que meu avô conta assim, que a família Paz Lemes, eles mesmo confirmam que são da família de portugueses, né? A família Paz Lemes. Então eles tinham, naquele tempo, não tinha a forma de pegar uma terra e cercar e falar isso é meu, né? Ou através de escritura, era diferente. Cada um pegava um pedaço, roçava, porque o costume Carajé é assim, todos respeitam até a divisão do outro, sem cerca e sem marco, né? De olhar ele já sabe até onde vai sua divisa.
Então, o povo índio e não índio, quando ficaram aqui, se tornaram amigos, começaram a trabalhar assim, né? Mas aí criaram um presídio militar também. A história, quando eu comecei a aprender a ler, até os 12 anos de idade eu não sabia falar português. Com 13 anos que meu avô me matriculou, passei a estudar e fui morar em Goiânia, né? Morei 8 anos com um antropólogo indigenista, chamava Gesco Puticano. Então o Gesco também ele fez muita pesquisa aqui quando Leopoldina, né? A família deles é alemão, né? Então eles tinham muito interesse de saber, né? E o Gesco, por sua vez, é antropólogo indigenista e jornalista. Ele escrevia e fotógrafo, ele fazia muito trabalho, né? Tanto é que a casa onde eu morei com ele foi tomada como um museu, né? No setor Bueno, né? Perto da T2, eu morei com ele ali, né? Então, assim, foi feito toda essa forma de convivência de índio e não índio. E com a chegada do homem branco veio as doenças desconhecidas, né? E uma dessas doenças foi o sarampo, que o cara já não conhecia o sarampo. Teve um surto de sarampo, aí ele dava bolha, febre e caía dentro d'água, quando saía era para a morte. Aí meu avô conta assim que em uma semana morreu quase a metade. Ele não sabia como tratar. E aí, com medo dessa doença, eles fizeram a reunião e decidiram abandonar Aruanã, né? Foram embora. Desse 1000 índios que tinha, sobrou 2 famílias, que é o meu avô e uma tia, né? E aí ficaram isso na data, como fala de historiador, nós temos esse projeto de desenvolvimento para resgatar a história, porque, assim, para voltar ao que era no passado, pela aparência, é impossível. Mas a história, sim, não é impossível. Para isso, tem que aprender a saber ler, escrever e ter essa força de vontade para ter o domínio próprio da sua história. Porque não é falar mal, não, mas antropólogo, historiador, eles distorcem muito a história do povo índio. Eles fazem do jeito que eles entendem, não da forma como ela é. Conversando com o antropólogo e o professor de inglês, falando assim com ele veio me falar a verdade, sim, porque professores quase não falam, né? De que forma, até fico observando que o índio fala de uma forma e o antropólogo, o historiador dele faz de outro jeito, do jeito dele. Então aí ele está tirando a história, o que meu avô me falava. Se eu não souber da história nossa ou de alguma forma da cultura, nunca pensar fazer do meu jeito, porque aí eu vou estar tirando a história, vou estar distorcendo a história. Como eu estava falando na minha ida para Goiânia, saí daqui bem índio, assim, dentro da formação cultural. Não brincava junto com as meninas, encostar na menina era só se for assim, minha esposa. Mas antes de casar, ninguém se tocava, nem conversava. Então ele me criou dessa forma. E fui dessa forma para Goiânia. Só que fiquei 2 anos e meio sem contato com Aruanã. E aí me enturmei. Como o Gesco era um cara muito rico, aí ele me tinha como filho, né? Até mesada eu tinha, né? Dinheiro para gastar, não sabia como gastar. E a minha turma só a gente já de dinheiro, né? Então era assim, clube, já junto com as meninas, e passei a gostar muito de futebol e baile, né? Então, chegando aqui, meu avô disse que ele viu que eu tinha mudado, né? Isso aí deixou ele triste. Eu, assim, sendo adolescente, já com 16 anos, então eu já estava muito solto, né? Para mim, eu não tinha mudado, eu continuava o mesmo, né? Só que ele viu que teve essa mudança, das meninas pegando na minha mão. Então, aí ele teve a ideia de como fazer um trabalho para preservar a cultura, né? Mas aí ele teve um encontro com o professor Mário Arruda. E o Mário, na época,
ele estava estagiando em antropologia. Acho que o Mário estava entre 22 anos, 20 anos, por aí assim. Eu tinha a idade de 13 anos. Mas eu nunca imaginei que o Mário Arruda ia ser um colega de projeto. Que é esse projeto. Mas aí ele conversou com meu avô, isso no ano 70, estava com 16 anos. Então disse que ele falou para o Mário que estava muito triste de ver minha mudança, né? Aí eu penso assim, é a mesma coisa de conversar com meus filhos, aí de repente um cai no mundo do alcoolismo. Aí vai me deixar muito triste, porque não foi assim que eu aconselhei ele a seguir. Eu acho que foi mais ou menos assim que ele sentiu, né? De ter me dado uma formação e de repente chegar aqui de uma forma diferente. Mas aí que ficou só na conversa. Mas no ano 90 o Mário veio para falar sobre isso, né? Do projeto. Então ele falava que era militante do PT, né? Era muito forte naquela época. Era o Darcy Acosta, já falecido, Antoniel Machado, Valdir Camárcio, muita gente que eu conheci através do GESCO, né? Então eles fizeram um trabalho assim de grupo na base da, tipo assim, da força de vontade de querer fazer um trabalho sem ganhar dinheiro, como voluntário, melhor dizendo. E aí, quando foi no 92, 2 anos de projeto, meu avô veio a falecer, né? Já no começo ainda. Aí eu falei pro Mário assim que eu não ia mexer com o projeto. O projeto era a ideia do meu avô, né? Até então eu não sabia o porquê do projeto. Aí o Mário pegou e falou assim, olha, mas acho que você tem que continuar, porque a ideia do seu avô você tem que dar seguimento. Eu peguei e falei assim, Mário, é por isso mesmo que a formação que ele me deu, o costume nosso, culturalmente é assim. Eu nunca devo tirar a ideia do meu avô, é mudar do meu jeito. Tem que ser do jeito que ele pensava, então isso aí não é porque ele faleceu que agora eu vou pegar o projeto e fazer do jeito que eu penso. Não, isso aí não. Eu vou procurar respeitar até onde eu puder, assim, da forma que ele me ensinou, eu quero seguir isso. Então eu peço desculpa, você pode pegar o projeto que tem meu apoio. Mas aí ele me olhou assim, triste, e falou assim, olha, acho que você sabe da parte dessa história, assim, do projeto Resgate à Cultura, mas acho que outra parte você não sabe, não. Falou, qual é? Aí eu falei assim, não, vem cá. Aí tinha os bombeiros, acampavam aqui, tinha um acampamento muito bonito que eles faziam, né, de palha, e o Mário ficava aí acampado. Aí sentamos, ele começou a falar, pois é, você lembra que você morou com o GESCO durante 8 anos? Pois é, ele me falou assim com tristeza que a sua ida foi muito bom, né? Que você aprendeu a falar, escrever e tudo, mas só que pela parte da cultura você acabou deixando. Por exemplo, tá andando de mão agarrada com as meninas, abraçar, baile, né? Então isso aí deixava ele muito triste. Aí eu falei assim, poxa, mas eu nunca fiz nada para entristecer ele, muito pelo contrário, que é uma forma diferente, né? Mas não era assim dizer que eu estava fazendo do meu jeito. Então passei a aceitar, né? Olha, vamos entrar nessa luta, mas como eu estou te falando, Mário, eu não vou mexer em nada. É do jeito que você for falando e pensando, a gente vai dando seguimento. Então assim, entramos nessa luta de fazer primeiro 2 cabanas. O Mário ele está bem idoso, né? O trabalho dele era bem assim, original. Ele não queria um trabalho assim, colocando o não índio. Achei muito boa a ideia dele e conseguimos. Primeiro ano, conseguimos fazer 2 cabanas. E aí foi o projeto do colégio, né? Conseguimos o primeiro colégio, depois vimos que dentro do colégio embolava demais o estudo com o artesanato. Aí muitos duvidaram, né, do porquê, aí começaram a perguntar por que esse projeto. Aí sempre falava que era um trabalho de preservação cultural, né? Não era para ganhar dinheiro, mas sim para preservar a história,
o costume, tudo, tudo. Nunca pensou em dinheiro. Então, ele pediu assim, não, nós temos que fazer tipo um museu, um centro cultural para o que for feito dentro do colégio, aí vem para o museu que a gente vai tentar criar. Então, assim, para o outro ano, tentei conversar com o pessoal da FUNAI, nós era subordinado a Gurupi na época. Não era nem Goiás, já era fora de Goiás. Mas aí eu conversei com o chefe de posto da FUNAI na época. Para minha surpresa, vim conhecer que o cara a esposa dele é da educação, né? Eu não sabia. E a própria tinha me falado assim, que é dos direitos, que a Constituição de 88 deu direito para nós índios de fazer o trabalho do jeito que nós queremos, do jeito que nós entendemos, não do jeito que ela vem feita e aceitada. Isso não, isso estava confirmado pela lei, né? Eu não sabia que era a esposa dele. Não, aí ele foi contra. O marido dela foi contra. O chefe de posto que comandava a Caraguaia, né? Ele falou assim que era dinheiro jogado fora, que não valia a pena uma obra assim. Né? Mas aí, como eu conheci, morando com gesso, com muita gente dentro da Católica, professores, né? E coincidiu que a professora Terezinha Vieira estava no dia, né? Ela veio fazer uma visita e ficou ouvindo perto. Quando ele saiu, ela me perguntou o que era que a FUNAI não estava querendo fazer. Aí contei para ela, né, do projeto, que era um centro cultural, né? Aí ela me olhou e falou assim, meu filho, eu não vou prometer para você não, mas eu vou pegar essa causa. Vou ficar um mês lutando, conversando aí, daqui a um mês eu venho te dar a notícia. Então assim ela foi, né? Eu até tinha esquecido. Aí um certo dia ela chegou, né? Ela falou assim, olha, consegui o projeto. E através do governo do estado, né? Mas aí foi tudo tão rápido, né? O governo do estado, ele estava se candidatando a senador, entregou, acho que para o vice dele, e o vice dele acabou de concluir. Né? Mas aí ele, acho que foi para senador, né? Ele conseguiu se eleger, foi eleito e logo foi convidado para assumir o Ministério da Justiça. E como ele conhecia um primo nosso que foi deputado federal para uma cidade aqui perto de Goiás, ele já conhecia os caras, já a história nossa, né? Aí ele veio e falou assim que queria ajudar, né? Mas não sabia como. Mas aí ele convidou um promotor de justiça aqui de Goiás para assumir a presidência da FUNAI, né? Que é o Sullivan Silvestre. Então aí o Sullivan veio. Eu até falo para os meninos, né, para meus filhos, que meu avô falava assim para mim de nunca pedir nada, mas de levar o conhecimento e ter ação, né? Dentro da ação vem o apoio com naturalidade. Então isso vem acontecendo, eu fiquei surpreso que os índios no geral, eles correm atrás do presidente, ficam em Brasília semanas para conversar, né? E aqui é o contrário. Acho que os 3 presidentes já teve aqui, né? Se apresentei, e o último foi ele, né? O Sullivan, ele veio e se apresentou. Um cara muito calmo, assim, jovem, né? Eu vejo assim, de um trabalho, de um sonho, mais do que um sonho, né? Porque eu nunca pensei assim de ver o pessoal aqui da aldeia, né? Ter um cargo remunerado, uma formação, isso eu nunca pensei. O pensamento era só no resgate à cultura, né? No trabalho, no desenvolvimento. Mas aí o projeto ela começou a desenvolver e muita gente já começou a vir aqui, né? E uma dessas foi uma esposa de um ex-chefe de posto da FUNAI, a Maria de Socorro. Ela veio e se apresentou, aí ela se apresentou falando para mim que era professora da FUNAI, né? Então ela falou assim, queria ajudar. Eu falei assim, não, vamos trabalhar, né? Mas só uma coisa que ela via errado, que eu não ganhava, né? Em relação ao trabalho. Ela falava assim, se alguém fosse, não, mas nunca me preocupei. Aí ela falou assim, não, mas está errado, Raul, porque você vê que os parentes seus estão pescando, estão fazendo roça e você aqui atendendo. E você tem filho, tem família,
Então a gente tem que ter alguma coisa para você, um salário, alguma coisa. Eu vou lutar, né? E assim ela lutou pela FUNAI na época e conseguiu salário pela FUNAI, só que a FUNAI estava na corda bamba, né? Daí ela veio e me falou assim, olha, Raul, infelizmente a FUNAI está acabando. Na época era a LBA, a Portobras e a FUNAI. Mas aí ela me falou assim, eu vou lutar pelo Estado. Eu não vou te prometer nada não, mas eu vou lutar. E assim ela foi, né? E lutou e conseguiu. E veio, né? Mas aí eu até achei engraçado que quando o dinheiro, ela mexe com todo mundo, né? Enquanto eu não ganhava nada, não era cobrado, não. Acho que é melhor dizendo assim, ninguém me enxergava. Quando passei a ter cargo remunerado, aí já veio as cobranças, né? Mas nunca me preocupei, não. O trabalho que eu peguei, assim, quando me entregaram a chave, né? De trabalhar sem sábado, nem domingo, nem feriado e nem férias. Aí o pessoal, na reunião, falou assim, olha, mas isso aí não vai ser pago para você. Eu falei assim, não, mas eu não estou cobrando nada, não. Porque meu avô me ensinou assim, para nós índios nunca teve sábado, domingo, nem feriado e nem férias. Então, para mim é normal. Então, assim, peguei. E vai para 23 anos que estou nesse projeto e de ver como começou a estrutura e de estar como hoje, né? De ver que quando começou a desenvolver, a professora da FUNAI, ela veio me perguntar, né, se eu podia se aceitar a inclusão do projeto Mauriri na UFG, né? Que os meninos tinham terminado o terceiro ano, terceiro grau e não tinha como ter uma faculdade. Então ela ia pedir, né, com o apoio da FUNAI, que precisava disso, que o índio não tem dinheiro para pagar a faculdade, né? E ela foi e conseguiu. Só que ela barrou num problema muito sério, né? Número insuficiente de alunos. Só tinha 5, disse que tinha que ter pelo menos 10 alunos. Então ela veio e aí me falou assim, olha, Raul, eu consegui, mas só que deu errado por número insuficiente de alunos. Mas aí eu quero te falar uma coisa, eu não vou te pressionar não, assim para você pensar. Se você der assim apoio para o pessoal lá da Aldeia Santa Isabel e de Bananal, que lá tem mais de 20 ou 30 INAM que parou de estudar porque não tem como pagar a faculdade. Agora a gente incluindo eles, isso aí vai ser moleza. Aí você pensa, fala, Socorro, eu não vou pensar não, porque a nossa, acho que você não conhece, mas a nossa etnia assim, é uma distante da outra, mas mesmo assim nós temos uma união muito forte. Vou falar do Retorrocan. Retorrocan, mesmo que é distante, no passado um visitava o outro. Era a Aldeia Santa Isabel, Aruanã, Santa Isabel. Então, por causa da distância, a desaculturação foi acabando. Então, esses meninos que moram lá são parentes, são meus primos, sobrinho, não é gente estranha. Eu tenho irmã por pai de pai, meus irmãos moram tudo lá, né? E sempre ficou ouvindo lá que eles não estão com dificuldade de estudo. E assim ela foi, né? Eu acho que trouxe 25 alunos e conseguiu, né? Aqui estava até o quarto ano primário só na linguagem Narubé, né? Mas só com o tempo o pessoal veio me pedir, né? Falou assim, olha, Raul, em vez da gente mandar os meninos daqui lá para a sala de aula do homem branco, nós podíamos criar aqui dentro. Porque pela lei fala assim, que o indinho, por lei, pode criar um colégio dentro da aldeia e a série pode ser feita dentro da comunidade. Aí eu falei assim, então vamos tentar. Só que não foi difícil não, consegui. Aí foi em sequência, quando bateu na oitava série, aí eu fiquei surpreso, né? Que até os não índios começou a entrar aqui dentro, já pelo eixo multisseriado, né? Conseguimos. Aí o pessoal veio em massa, né? Eu fiquei assustado. De falar assim, olha, aqui não pode, porque aí o pessoal ia entender errado, né? Mas eu pedi à subsecretaria, que foi uma grande parceira, a professora Ivone. Aí liguei para ela e falei, professora Ivone, a senhora tem que vir aqui, porque eu não posso dizer um não para o pessoal.
E assim ela veio, ela explicou, né? Até onde podia limitar, porque o colégio é pequeno. Mas aí fomos pedindo em sequência a sala de aula. Então fomos dando certo até chegar ao primeiro grau, até o terceiro ano. Pelo trabalho, assim, dentro do colégio, tem cargo remunerado, né? Agora, quanto a esse trabalho, atividade cultural dentro de suas casas, é sem cargo de remuneração. Mas assim, o artesanato cresceu tanto que antes, como eu via a luta do meu avô, né? Muitos não valorizavam muito artesanato. Em várias reuniões eu via assim, que a valorização era a roçagem de pasto. Trabalhar de mão de obra de pedreiro, servente de pedreiro, né? Mas aí eu ficava observando, mas o dinheiro é o mesmo, né? O índio não se valorizava no trabalho dele. Ele se valorizava trabalhando como peão, né? Roçando pasto, ou trabalhando como servente de pedreiro. Mas aí, dentro da reunião, foi falado assim, vamos fazer um trabalho bem organizado. Vamos convidar as pessoas que sabem fazer artesanato, trabalhar com as crianças, mas sempre sem dinheiro. Aí conversava muito com minha esposa, né? Falou assim, olha, nós somos primos, né? Casamos assim em família, então aqui leva o nome do nosso avô, né? O nosso avô. Eu quero te falar assim, para você entender melhor. Quando um homem branco, ele cria uma empresa com o nome da família, a família nunca se divide, procura se unir para fortalecer a empresa deles. Aí ninguém cobra assim tão alto, depois que começa a surgir o dinheiro, então aí sim, aí começa a pensar em dinheiro. Mas no momento, a gente tem que trabalhar, agora nós índios nunca pensamos em dinheiro. E aí ela começou a frequentar, né? Trabalhar com as crianças, assim, ensinando a atividade cultural, né? Olha, muito, porque no ano 70, sem a casa, a gente vendia bastante. Mas só quando no primeiro e segundo ano, até a Arte Índia veio vender artesanato aqui. Tanto é que eles arrecadaram na época, eu não me lembro bem o ano, eles arrecadaram 14 mil reais, só com artesanato. Mas daí eles tiraram, né? Tiraram, acho que foi 6 mil, aí dividiu pelas casas, por família. Agora o que me deixou surpreso foi assim, que tem família que nunca mexeu com artesanato, teve a parte, né? Mas mesmo assim não ficou satisfeito, não aceitou a venda da Arte Índia aqui. Ou muito pelo contrário, eu achava que tinha que ter essa parceria, né? Dessa forma, porque a visita aqui foi muito forte. Tanto é que o pessoal veio procurar, mas depois caiu um pouco, né? Mas agora, esse ano, eu fiquei assustado que, para mim, foi cansativo. Assim, muita gente, às vezes eu chegava a essa hora assim, pedia para fechar, né? Com todo cuidado, né? Olha, pelo que eu vejo, esses acontecimentos, como só tinha o pessoal aqui de Aruanã, né? Aruanense. Então, o trabalho do aruanense, daqui até 60, 70 quilômetros, quando nós subia para pescar, era tudo mato, né? Não tinha morador. Era mato mesmo, saía para pescar. Aqui mesmo a gente pegava tartaruga, pegava tanto peixe, mas a vida do Carajé é assim, quer conhecer mais, né? Vai bem distante. Tanto é que para pescar chegava até em Luiz Alves, que Luiz Alves deve ter quase 600 quilômetros, né? Só para pescar, aí de lá voltava. Então nosso mundo era subir e via assim, e via com tanto assim, caça era demais. Meu avô matava anta, nós ficávamos meses comendo carne de anta. Tartaruga também era da mesma forma. Mas aí veio a explosão do turismo no ano 70. E aí começou não foi nem a pesca, é o desmatamento. Aí tem um local hoje que eles deram o nome de Itacaiú, que fizeram a ponte. Lá tem um local por nome de Barreira Branca. Eu achava tão bonito que a barreira, por ser branca, colocaram esse nome. Fiquei tanto tempo sem ir lá, quando eu fui lá, o trator estava derrubando as árvores, assim, no barranco, né? E meu avô sempre falava assim, que as árvores seguram o esbarrancamento. Tanto é que aqui, quando tinha, era natural, cheguei a alcançar, era tudo arborizado, né, que é a beira do rio.
não tinha essa forma de estar caindo embaixo. Então logo já começou a desbarrancar, né? Aí meu avô falava assim, isso é ruim, porque isso aí só vai secando e nada segura. Então dessa forma foi o desmatamento, né? Veio acabando e o outro problema sério que eu observei é os córregos que vêm para o Araguaia, a nascente, os fazendeiros começaram a cercar, né? Fazer tipo um lago artificial. Então isso aí também vi com tristeza. Dentro da ilha do Bananal mesmo, os caras já ficaram muito preocupados quando o Wagner Canhedo disse que pegou chama aldeia Tchuiri. Eles fez um cercado lá que, tipo uma barragem que cercou. E os peixes começaram a morrer, né? E eles não podiam falar com quem, né? Mas aí o Wagner Canhedo se tornou um amigão deles, né? Começou a dar muito gasolina, alimentação, aí os índios esqueceram, né? Então dessa forma aí veio acontecendo o desmatamento, da forma que veio acontecendo aí, que está fazendo essa forma de secar. Tanto é que daqui, acho que 2 quilômetros subindo o rio, eu nunca ouvi falar assim, desde que estou nessa idade, tá morando aqui, de atravessar o rio andando, com a água pelo meio, né? É 1,20 m por aí assim. E o pessoal sempre estava vindo me contar, falava assim, olha, você já esteve lá. Mas só que eu estou falando do movimento turismo, nesse mês não tem nem como andar, saio daqui cansado. Nunca, nem nessa praia eu não atravesso, só fico olhando aqui, né? Mas antes desse trabalho, era terminar o movimento, já descia ao rio, eu subia, né? Porque eu fui criado assim, né? Mas me apeguei tanto ao projeto, assim, no trabalho, não por dinheiro. Até a visita que vem, assim, para ver artesanato, eu tenho o maior prazer de estar falando o porquê, né? De como é feito. Então, para mim, vale mais do que dinheiro que a gente está falando. E outra que eu quero, assim, terminar, é de falar o desenvolvimento aqui com apoio de políticos, alguns políticos entram muito firme. E uma dessas que Aruanã ganhou muito com a chegada aqui é o SESI, que eu me esquecendo, o SESI aqui para nós foi uma... Não só eu que falo isso não, mas sempre que a gente encontra com os barqueiros, com os amigos, a gente fala assim, poxa, antes do SESI a gente não tinha nada, mas quando o SESI chegou aqui, desenvolveu muito. Principalmente na gestão do Hamilton. Melhorou muito em relação assim, de a boa recepção dos turistas. Isso aí tinha muita reclamação. Nós tínhamos time de futebol na época, e jogava bola, o pessoal falava muito nisso, porque tinha muitos meninos que trabalhavam lá no SESI, né? Aí falavam da dureza, da recepção, né? E quando o Hamilton assumiu, muita gente acreditou que ele era muito novo, né? Assim, um jovem, os caras que pegou, era cara maduro, já experiente, mas foi muito pelo contrário. O SESI, na mão do Hamilton, ela cresceu tanto que Aruanã, o turismo aqui não tem comparação com outro lugar. É muito bom. Tanto é que tem um menino que arrenda a barraca do SESI, trabalha aí com a aldeia, né? E todo mundo sai assim, naquela maior alegria, espera a temporada de maior alegria. Então, eu sempre falamos assim, que o amigo continua assim, cada vez mais melhorando. E agradecemos muito a ele e ao SESI, por Aruanã ter o SESI, né?